A história por trás da história por Kenneth Blanchard, Ph.D. Fico emocionado em contar para você a história por trás da história de quem mexeu no meu queijo. Porque isso significa que o livro já foi escrito, pode ser lido repetidamente e partilhado com outras pessoas. Isso é algo que eu sempre quis que acontecesse desde que ouvi pela primeira vez Spencer Johnson contar a sua clássica e ótima história do queijo, anos atrás, antes de escrevermos juntos nosso livro O Gerente Minuto. Lembro-me de que naquela época achei a história muito boa e desde então tenho colocado em prática as lições que tirei dela. Esta é uma história de mudança que ocorre em um labirinto em que 4 personagens engraçados procuram pelo queijo, uma metáfora para o que queremos ter na vida. Seja um emprego, o relacionamento, dinheiro, uma casa grande, liberdade, saúde, reconhecimento, paz espiritual ou até mesmo uma atividade como corrida ou golfe. Cada um de nós tem a sua própria ideia do que é um queijo, e o procuramos porque acreditamos que nos fará felizes. Se o obtemos, frequentemente ficamos ligados a ele. E se o perdemos, ou se nos é tirado, isso pode ser traumático. O labirinto na história representa onde você gasta tempo procurando o que quer. Pode ser a organização em que trabalha, a sociedade em que vive ou os relacionamentos que tem em sua vida. Eu conto a história do queijo que você está prestes a ler em minhas palestras ao redor do mundo, e depois as pessoas me dizem que diferença isso fez para elas. Acredite ou não, esta curta história tem salvado carreiras, casamentos e vidas. Um dos muitos exemplos vem de Charlie Jones, o respeitado comentarista da NBC TV, que revelou que ouvir a história de quem mexeu no meu queijo salvou sua carreira. Seu emprego é único, mas os princípios podem ser usados por qualquer pessoa. Eis o que aconteceu. Charlie se esforçara muito e fizera um ótimo trabalho comentando as competições no campo em uma apresentação anterior dos Jogos Olímpicos, por isso ficou surpreso e aborrecido quando seu chefe lhe disse que ele não comentaria mais esses eventos e havia sido designado para natação e saltos ornamentais. Sem conhecer bem esses esportes, ele se sentiu frustrado e desvalorizado, o que o deixou furioso. Aquilo não era justo. Sua raiva começou a afetar tudo o que fazia. Então, ouviu a história de quem mexeu no meu queijo. Depois de ouvi-la, ele disse que riu de si mesmo e mudou de atitude. Viu que seu patrão apenas mexera no seu queijo. Por isso se adaptou, instruiu-se sobre os 2 novos esportes e descobriu que fazer algo novo o fazia sentir-se jovem. 10. Não demorou muito para seu patrão reconhecer sua nova atitude e energia, e logo lhe deram trabalhos melhores. Ele teve mais sucesso do que nunca, e mais tarde foi incluído na lista dos comentaristas de futebol famosos. Essa é apenas uma das muitas histórias baseadas em fatos reais que ouvimos sobre o impacto desta história nas vidas profissionais e amorosas das pessoas. Todos nós trabalhamos e vivemos em tempos de mudança, e por isso estão sempre mexendo no nosso queijo. Nos negócios, as empresas familiares acabaram. Essas empresas queriam lealdade. As de hoje precisam da sua ajuda, de pessoas flexíveis no que diz respeito a como as coisas são feitas por aqui. A adaptabilidade às mudanças é uma condição indispensável para a sobrevivência de pessoas e organizações, e mais ainda para seu sucesso na economia global de hoje. Quem consegue se adaptar é recompensado. A maioria dos gerentes bem-sucedidos sabe disso e tenta criar ambientes que ajudem as pessoas a mudar e apreciar as mudanças. Quando a velocidade da mudança aumenta, mais do que nunca todos nós precisamos nos adaptar. As mudanças inesperadas, no trabalho ou na vida, podem, como você sabe, ser estressantes, a menos que você tenha um modo de encará-las que o ajude a compreendê-las, que é o que faz a história do queijo. A leitura desta breve parábola toma pouco tempo, mas os insights que proporciona podem ser-lhe úteis durante toda a sua vida. À medida que você for virando as páginas, encontrará as 3 partes deste livro. Na primeira, uma reunião. Antigos colegas de turma falam em uma reunião de sua classe sobre a tentativa de lidar com as mudanças que estão ocorrendo em suas vidas. A segunda é a história de quem mexeu no meu queijo.
a parte central do livro. E na terceira, um debate. Várias pessoas discutem o que tiraram de a história, e como planejam usá-lo em suas vidas. Alguns leitores do manuscrito deste livro preferiram parar no final de a história, e interpretar seu significado sozinhos. Outros leram um debate até o final, porque isso estimulava seu pensamento a respeito de como poderiam aplicar o que haviam aprendido. Seja como for, espero que sempre que você reler Quem Mexeu no Meu Queijo, encontre, como eu, algo novo e útil no livro, e que isso ajude a lidar com as mudanças e a ter sucesso, independente do que o sucesso represente para você. Espero que goste do que vai descobrir e desejo-lhe boa sorte. Ken Blanchard, San Diego, 1998. 11. Quem mexeu no meu queijo? 12. Uma reunião, Chicago. Em um domingo ensolarado em Chicago, vários antigos colegas de turma encontraram-se para almoçar, tendo ido à reunião em sua escola secundária na noite anterior. Eles queriam ouvir mais sobre o que estava acontecendo nas vidas uns dos outros. Depois de muitas brincadeiras e uma boa refeição, começaram a conversar. Angela, que fora uma das mais populares da turma, disse: "Minha vida foi diferente do que achei que seria quando estávamos na escola. Muitas coisas mudaram." "Certamente que sim", concordou Nathan. Seus colegas sabiam que ele se dedicara ao negócio de sua família, que conduzira sem grandes alterações, e fora parte da comunidade local desde que podiam se lembrar. Por isso, ficaram surpresos quando pareceu preocupado. Ele continuou: "Mas vocês perceberam como não queremos mudar quando as coisas mudam?" "Acho que isso ocorre porque temos medo das mudanças", disse Carlos. "Carlos, você foi capitão do time de futebol", disse Jessie. "Nunca achei que o ouviria falar em medo." Todos riram quando perceberam que, embora tivessem seguido rumos diferentes, desde trabalhar em casa a gerenciar empresas, tinham sentimentos parecidos. Eles estavam tentando lidar com as mudanças inesperadas com que haviam se deparado nos últimos anos. E a maioria admitia que não sabia lidar bem com elas. "Eu costumava ter medo de mudar", disse Michael. "Quando havia uma grande mudança em nosso negócio, não sabíamos o que fazer. Por isso, não fazíamos nada diferente, e quase o perdíamos. Foi assim, até que ouvi uma história engraçada que mudou tudo." "Como?" perguntou Nathan. "Bem, a história me fez ver as mudanças de um modo diferente, e depois que a ouvi as coisas melhoraram rapidamente para mim, no trabalho e em minha vida. Então a contei para algumas pessoas em nossa empresa, e elas a contaram outras, e logo nosso negócio começou a melhorar, porque todos nós nos adaptamos melhor às mudanças. E, como muitas pessoas disseram que essa história as ajudou em suas vidas pessoais." "Qual é a história?" perguntou Angela. "Seu nome é Quem Mexeu no Meu Queijo." O grupo riu. "Acho que já gosto dela", disse Carlos. "Pode contá-la para nós?" "É claro que sim", respondeu Michael. "Ficaria feliz em fazer isso. Não é muito longa." Então ele começou. 13. A história. Há muito tempo, em um país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia 4 pequenos personagens que corriam através de um labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniffles-Curry, e 2 duendes, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que se pareciam muito com as pessoas de hoje, e agiam como elas. Seus nomes eram En e Ave. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os 4 faziam. Mas se olhasse bem de perto, descobririam as coisas mais surpreendentes. Todos os dias os ratos e os duendes procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniffles-Curry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer de que gostavam, como os ratos costumam fazer. Os 2 pequenos duendes, En e Ave, usavam seus cérebros, cheios de muitas crenças, para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que achavam que os tornaria felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e duendes fossem diferentes, tinham algo em comum.
Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso. Mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil para se perder. Contudo, para aqueles que encontravam seu caminho, o labirinto tinha segredos que lhes permitiam ter uma vida melhor. Os ratos, Sniff e Scurry, usavam o método simples, porém ineficiente, das tentativas de encontrar queijo. Eles corriam por um corredor e, se o encontrassem vazio, viravam-se e corriam por outro. Sniff farejava a direção do queijo, usando seu grande focinho. Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes. Mas os dois duendes, em Ava, usavam um método diferente e confiavam em sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com suas crenças e emoções. Finalmente, usando seus próprios métodos, todos eles descobriram o que estavam procurando. Um dia, encontraram seu próprio tipo de queijo no final de um dos corredores no posto C de queijo. 14. Depois disso, todas as manhãs os ratos e os duendes vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam ao posto C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam a seu destino, os ratos tiravam os tênis, amarravam o cadarço de um dos pés no do outro e os penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário. Então comiam o queijo. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos duendes. Em Ava acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não tinham ideia de onde o queijo vinha. Simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, eles se instalavam ali sem a menor cerimônia. Penduravam as roupas de correr e tiravam os tênis, porque achavam que não precisariam deles de novo, agora que haviam encontrado queijo. Isso é ótimo, diziam. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os duendes sentiam-se felizes e bem-sucedidos, e achavam que agora estavam seguros. Logo em Ava passaram a considerar o queijo que encontravam no posto C seu queijo. Estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, decoraram as paredes com frases e até mesmo as contornaram com desenhos do queijo, que os faziam sorrir. Uma das frases dizia: ter queijo o faz feliz. Às vezes Ava levavam seus amigos para ver sua pilha de queijo no posto C e apontavam para ela com orgulho, observando. É um queijo muito bom, não é? Às vezes o ofereciam a eles, às vezes não. 15. Nós merecemos este queijo, disse. Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço de queijo fresco e o comeu. Então caiu no sono, como costumava fazer. Todas as noites os duendes andavam bamboleando para casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantemente para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco a confiança de Ava se transformou em arrogância. Logo eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry mantinham a sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, arranhavam-no e corriam pelo posto C, inspecionando a área para saber se tinha havido mudanças desde o dia anterior. Então se sentavam para roer o queijo. Uma manhã eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, prepararam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Eles olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinha pendurado nos pescoços e os calçaram e amarraram.
Os ratos não analisavam demais as coisas. E não tinham muitas crenças complexas. Para ele o problema e a solução eram simples. A situação no posto C havia mudado. Por isso, Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto. Então Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto, enquanto Sniff o seguia apressadamente. Eles partiram logo à procura do novo queijo. Mais tarde, em Ave chegaram ao posto C. Eles não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente, por isso tinha como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. O quê? Não há queijo! Gritou En. Ele continuou a gritar. Não há queijo! Não há queijo! Como se gritando muito alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. Quem mexeu no meu queijo? Berrou. Finalmente, En pôs as mãos nos quadris, seu rosto foi ficando vermelho, e gritou o mais alto que pôde. Isso não é justo. 16. Ava apenas balançou a cabeça, incrédulo. Ele também havia achado que encontraria queijo no posto C durante muito tempo, ficou paralisado com o choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrerá. En estava gritando algo, mas Av não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação, por isso apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos duendes não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar queijo não era fácil, e aquilo significava muito mais para os duendes do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achavam que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo de seu sabor. Para alguns, encontrar queijo era ter coisas materiais. Para outros era ter boa saúde, ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Ava, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. Para En, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert. Como o queijo era importante para os dois duendes, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto ser vazio para ver se o queijo realmente não estava mais lá. Enquanto Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, En e Ave continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Ave começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Ele fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os duendes não conseguiram acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. Não estava certo. Não era assim que as coisas deviam ser. Naquela noite, En e Ave foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Ave escreveu na parede. Quanto mais importante, seu queijo é para você menos você deseja abrir mão dele. 17. No dia seguinte En e Ave saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara. O queijo desaparecerá. Os duendes não sabiam o que fazer. En e Ave apenas ficaram em pé no posto C, imóveis como duas estátuas. Ave fechou os olhos o máximo que pôde e colocou as mãos sobre as orelhas. Só desejava tirar aquilo tudo da mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. En analisou muitas vezes a situação e finalmente seu cérebro complicado com seu enorme sistema de crenças assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente, Ava abriu os olhos, olhou ao redor e disse. Onde estão os Sniff e Scurry? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? En zombou dele. O que poderiam saber? São apenas ratos. Só reagem ao que acontece. Nós somos duendes. Somos especiais. Deveríamos ser capazes de entender esse fato.
Além do mais, merecemos o melhor. Isso não deveria ter acontecido conosco, ou se acontecesse, pelo menos deveríamos obter alguns benefícios. Por quê? Perguntou a ave. Porque temos direito, respondeu Hen. Direito a quê? Quis saber a ave. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou a ave. Porque não causamos este problema, disse Hen. Alguém o causou, e deveríamos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e ir procurar um novo queijo, sugeriu a ave. Ah, não, argumentou Hen. Vou tirar isso a limpo. 18. Enquanto Hen e a ave ainda tentavam decidir o que fazer, Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto, procurando queijo em todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo não encontraram nenhum, até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado, o posto N de queijo. Eles chiaram de alegria. Descobriram o que estavam procurando, um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Nesse meio tempo, Hen e Ava ainda estavam no posto C, analisando a situação. Agora, sofriam os efeitos da falta do queijo. Estavam ficando frustrados e irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando Ava pensava em seus companheiros, Sniff e Scurry, e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo.